Olá, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental. Agora nós vamos dar início a alguns vídeos que vão falar sobre equações. Tá? Essa primeira parte vai falar sobre definição de equações, nós vamos ver algumas propriedades e como se verifica a solução de uma determinada equação, se ela é de fato solução daquela equação. Ok? Muito bem. Então, a definição de equação. Uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, nós vimos nas aulas anteriores as expressões algébricas. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, polinômios ou operações entre variáveis e números, né? Frações, mas eram expressões algébricas. Não existia uma igualdade entre a expressão em um determinado valor ou entre duas expressões. Então lá a gente só tinha expressões algébricas. Uma equação nada mais é do que a igualdade entre duas expressões. Tá? Então uma sentença matemática que é expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas. Tá? Dessa forma, sendo essa igualdade, eu vou ter algumas propriedades que vão facilitar a manipulação dessas equações, facilitar a obtenção da solução dessas equações. Tá? Então, a gente vai assumir U, V, W e Z, né, que vão poder ser números reais, variáveis ou expressões algébricas, e sendo qualquer uma dessas opções, eu vou poder assumir essas 5 propriedades. A primeira delas é a reflexiva, que diz que U é igual a U. Tá? Então, nessa igualdade, né, que eu tenho entre duas expressões, né, lado esquerdo igual ao lado direito, U igual a U. Tá? Então, reflexiva nesse sentido de reflexo. A propriedade simétrica me diz que se U é igual a V, então V é igual a U. Então, a variável, expressão ou número que eu tenho do lado esquerdo é igual ao que tenho do lado direito, então isso significa que eu posso inverter essa minha equação. Tá? Então, tem uma simetria aí. A propriedade transitiva me diz que se U é igual a V e V é igual a W, então U é igual a W. Tá? Então, se U é igual a uma variável V e V é igual a uma outra variável W, U é igual a W. A penúltima das propriedades é a da adição, que diz que se U é igual a V e W é igual a Z, então U mais W é igual a V mais Z. Tá? Então, estou agrupando termos, né, dos dois lados da igualdade, termos iguais, então eu não mudo a igualdade. Tudo bem? E por último, a da multiplicação, que diz que se U é igual a V e W é igual a Z, então U vezes W é igual a V vezes Z. Tá? Então, é equivalente ao multiplicar uma igualdade pelo mesmo valor, né, em ambos os lados. Tá bom? Então, essa é a definição de equação e algumas propriedades que a gente vai poder utilizar. Quando eu tenho uma equação, né, o principal vai ser sempre obter as soluções dessa equação. Tá? Esse vai ser sempre o meu intuito. Bem, depois a gente vai poder associar a situações reais, né, a problemas, por exemplo, de física, em que eu tenho equações que relacionam grandezas físicas, né? E, em geral, a gente quer obter o valor de uma daquelas grandezas, quer obter a solução daquela determinada equação. Tá? Então, resolver uma equação em x, por exemplo, vamos assumir como sendo a nossa variável, poderia ser z, w, qualquer outro nome que eu queira, né? Em geral, a gente trabalha com x. Então, resolver uma equação em x significa encontrar todos os valores de x para os quais a equação é verdadeira. Tá? Isso é o encontrar as soluções da equação. E antes de fato nós relembrarmos como se faz isso, como se obtém solução de equações, a gente vai fazer a verificação se uma solução de fato
é solução de uma determinada equação, tá? Então aqui tem um exemplo de uma equação que é x ao cubo menos x mais 6 igual a zero. Então vejam, tem uma igualdade aqui, né? Entre uma expressão algébrica e um número, no caso zero. Então eu quero verificar ou provar que x igual a menos 2 é uma solução dessa equação. Tá? Como que eu faço essa prova ou essa verificação? Substituindo o valor da provável solução da equação na equação. Se eu conseguir verificar uma igualdade, né, o lado esquerdo da igualdade sendo exatamente igual ao lado direito, isso significa que é solução. Tá? Então, em termos práticos, nada mais é do que se substituir o valor da provável solução na equação, no lugar da variável. Então vejam, se x é igual a menos 2, vou colocar aqui, ó, menos 2 ao cubo, menos 2, mais 6 igual a zero. Então resolvo o lado esquerdo todo dessa igualdade. Se eu chegar no valor zero, isso significa que x igual a menos 2 é a solução dessa equação. Menos 2 ao cubo, né, nós vimos que menos 2 é a mesma coisa que menos 1 vezes 2. Como isso está ao cubo, eu vou elevar tanto menos 1 quanto 2 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1, por conta do expoente ímpar. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Aqui eu vou ter menos 2. Né? É regra de sinal para multiplicação, tendo em vista que menos A, por exemplo, é menos 1 vezes A. Tá? A gente discutiu isso na última aula. Então aqui é regra de sinais para multiplicação. E vou somar com 6. Então, menos 8 com mais 2, mais 6. Menos 8 com mais 2 é menos 6. Menos 6 com mais 6 é zero. Portanto, zero é igual a zero. Dessa forma, x igual a menos 2 é sim solução dessa equação. Ok? Então é assim que eu verifico se um determinado valor é a solução de uma equação. Na lista que está disponível para vocês lá no AVA, a lista de exercícios de equações, vocês vão encontrar alguns exercícios para fazer essa verificação. Tá? E aí, na sequência, no próximo vídeo, nós vamos de fato relembrar métodos para encontrar a solução de algumas equações. A gente vai começar pelas equações mais simples, que são equações lineares com uma única variável. Tá? Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Até lá!